Quando Deus criou os céus e a terra, ele o fez ocultando a sua essência maior. Por isso, a palavra universo em hebraico é olam, que vem da raiz da semântica helem, que significa ocultamento. Deus se ocultou para possibilitar com que o ser humano, por mérito próprio, pudesse distinguir o bem do mal e optar por uma conexão, uma proximidade maior do divino e assim sintonizando a sua vontade, na vontade do Supremo Ser, elevar o mundo inteiro, o universo inteiro e os infinitos mundos espirituais a um nível superior. Esse ocultamento de Deus propiciou com que a margem de erro fosse real e fosse grande. Por isso, o Zohar, a principal obra da Kabbalah, se refere a esse mundo físico e material, nos termos em aramaico, como alma de Shikra, traduzido para o hebraico, Olam Shel Sheker, e vertido para o português, o mundo da mentira, o mundo das aparências, o mundo das falsas expectativas, onde o ser humano tem uma inclinação enorme para desejar, querer e valorizar aquilo que não tem a real importância. São valores preponderantemente materiais, valores do mundo físico e material que se antagonizam à conexão maior com Deus. A matéria, sim, é importante, mas ela serve de meios, de instrumentos para atingirmos uma finalidade maior, que é o campo espiritual, que é o campo da sintonia com o Supremo Ser, nosso Criador. Esse mundo é o mundo da ilusão. E a ilusão é a capacidade incrível de a expectativa humana acabar se centrando naquilo que é temporário, passageiro, efêmero, insólito e que não nos leva a lugar algum. As pessoas tendem a viver o aqui e o agora e esquecem da sua parte espiritual, da sua alma, que conceitualmente é adimensional, é eterna, não se insere nem no tempo e nem no espaço. Como Deus é o Supremo Ser infinitamente justo e bondoso, quando Ele vem exigir de cada um de nós uma conexão maior, apesar dos percalços, das dificuldades, das contrariedades e as dificuldades de uma forma geral que a vida nos impõe, Ele nos provê de forças espirituais necessárias para transcendermos essa inclinação tão grande por nos iludirmos o tempo todo. A ilusão é a falsa impressão. A ilusão é a falsa valorização. A ilusão é o direcionamento errado para um beco
sem saída. Situações tais em nossa vida que temos que parar para pensar, reavaliar tudo e todos, principalmente nossos valores, e muitas vezes nos empenharmos em começar da estaca zero. Tudo de novo. Reescrevermos o nosso dia a dia, as nossas ideias, a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa vida de uma forma geral, para seguirmos em frente. Esse é o aspecto comprometedor da ilusão. Mas existe um outro aspecto, sim, positivo. Por incrível que possa parecer da ilusão. Nós temos uma constante e contínua ilusão de que somos seres independentes, que a nossa vida é absoluta, que o nosso corpo é absoluto, que a nossa existência é absoluta. Mas, segundo a Torá, segundo a filosofia judaica e o famoso legislador Maimônides, conhecido como Rambam, Rabi Moshe ben Maimon, ele coloca na sua obra magnânima, o seu Códex, a referência ao Supremo Ser, que ele é a existência absoluta e toda e qualquer outra existência é relativa a ele, não é absoluta, não é verdadeira. Mas Deus nos proporcionou essa sensação de aparentarmos ser desvinculados de uma espiritualidade maior ou de uma existência maior, para que tivéssemos alguma autonomia na nossa vontade. Os anjos, por exemplo, diferentemente dos seres humanos, eles são espécies de autômatos, robôs espirituais. Eles praticamente não têm vontade própria. As almas dos falecidos também têm muito pouca autonomia, porque lá em cima, no mundo adimensional, Deus está mais revelado. Então não existe mais o livre-arbítrio. Por isso que nós somos chamados de vivos e os falecidos são chamados de mortos. Porque a verdadeira vida é a capacidade de fazer a diferença, de discernir, de distinguir, de optar entre um caminho e o outro. Como consta no texto bíblico, Deus se referindo a cada indivíduo. E eu mostrarei a você 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E você escolherá o caminho da vida. Na verdade, dizem os nossos sábios, Hashem não se manifesta num tom imperativo, e você escolherá o caminho da vida. Na verdade, é um pedido. É o pedido de um pai carinhoso, afetivo, amoroso, extremoso. Um pai que quer o bem do filho. Então ele suplica a cada um de nós. E você escolherá, por favor, escolha o caminho da vida. Vida e morte, no texto, não se refere somente à vida propriamente dita e o seu oposto. A verdadeira vida é a vida espiritual. E a verdadeira morte, infelizmente, a recíproca é verdadeira. A verdadeira morte é a morte espiritual. Por isso, pessoas boas, pessoas positivas, pessoas espiritualizadas, mesmo depois de seu passamento desse mundo, são chamadas de vivas, porque elas se eternizam por meio do bom exemplo, do bom nome, da influência boa e positiva e da conexão que se faz por meio de seus descendentes, não somente os biológicos, mas aqueles que trilham o mesmo caminho, os seus alunos, seus seguidores, que no aspecto espiritual também são considerados descendentes, vinculados. Mas a recíproca também é verdadeira.
Há pessoas que andam, atuam nesse mundo físico e material e, apesar de vivos, pela falta total de aspectos éticos, morais, equilíbrio emocional, equilíbrio da personalidade, são considerados mortos, porque não produzem em termos de espiritualidade. Então, a morte espiritual é o distanciamento do Supremo Ser. A morte espiritual é a falta de vitalidade que pode levar um ser humano para águas turvas, águas profundas na sua atuação dentro do mundo físico e material. Sempre nos lembrando que a principal atuação do ser humano nesse mundo é justificar o fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem é a alma que nos anima por dentro. Semelhança é a capacidade de escolhermos, distinguirmos, optarmos pelo bem, optarmos pelo melhor, criarmos conexões espirituais e nos aproximarmos cada vez mais daquele que nos criou, irradiando luz ao nosso redor. Mais um aspecto da ilusão desse mundo, que nós não enxergamos espiritualidade, com exceção dos sadikim, das almas iluminadas. Mas, a grosso modo, a maioria absoluta da humanidade não enxerga a espiritualidade. Por quê? Porque nós devemos criar conexões espirituais não movidos pelos nossos olhos ou pela nossa percepção, mas sim movidos pela nossa fé, pela nossa confiança em Deus. Fé é um chip que Deus embutiu em nossa alma para podermos enfrentar o mundo e a vida e os seus grandes desafios, cada vez mais sobrepujando o mal, transcendendo as nossas próprias limitações e nos agigantando por meio de um comportamento diferenciado, procurando fazer o bem, nos assemelhando ao nosso Criador, ao praticarmos a solidariedade humana. E isso não é simplesmente um objetivo a nível pessoal. Esse é o objetivo maior a nível coletivo, de toda a humanidade, para revelarmos Deus aqui embaixo. Apesar das aparências, apesar das mentiras, apesar dos falsos valores, apesar da grande ilusão que é o aspecto material do mundo. Para olharmos para o globo solar, para a esfera do Sol, não podemos olhar diretamente, com o risco, Deus nos livre, de queimarmos a retina, prejudicarmos os nossos olhos e a nossa visão. Há a necessidade de colocarmos um filtro, óculos escuros, etc., para podermos olhar por alguns momentos para uma fonte de intensa luminosidade. É claro que os óculos escuros desse mundo, o filtro serve para cumprirmos com o nosso papel, com a nossa missão maior, com essa sensação de sermos independentes, de sermos autônomos, da nossa vontade ser igualmente autônoma. Mas essa sensação é que pode nos dar o gás necessário para levarmos a nossa missão adiante, optando entre o bem e o mal, o caminho a seguirmos. Por isso, a ilusão é a forma de termos a autonomia necessária para nos impormos às circunstâncias que nos rodeiam, às circunstâncias da nossa vida. Nós somos o soberano da nossa própria vida.
nós desenvolvemos a soberania sobre tudo que ocorre e que depende de nós. E acreditem, o nosso poder de fogo, a nossa capacidade como premissa, como conceito, é muito maior do que possamos imaginar. A vida é uma grande ilusão. Uma ilusão que tem seu duplo aspecto. Aproveitemos o aspecto positivo dessa ilusão para, dentro dela, podermos transcendê-la por uma realidade maior que, nas palavras do líder máximo da nossa geração, o Lubavitch Rebbe, com atos de bondade e solidariedade humana, haveremos de desencadear com a tão almejada redenção, quando Deus, subsequentemente à revelação do Mashiach, vai se revelar no mundo. E aí então, acabou o que era doce. Quem comeu, arregalou-se. Aproveitamos? Ótimo. Não aproveitamos? Então vamos, a partir de então, usufruir o efeito espiritual dos nossos atos bons e positivos, quando Deus se revelar no mundo, e aí não haverá mais ilusão, porque nós vamos entender e perceber e vivenciar a causa primordial de absolutamente tudo, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Rabino, o Jonas pergunta, a Torá nos adverte sobre falsos profetas, profecias, inclusive sobre o uso de milagres. Isso é para nos proteger das ilusões, de se auto-iludir, ou existe alguma maneira de distinguir o que são milagres e o que são ilusões? Como explicar isso? Então, diferentemente de outras práticas e ideologias religiosas, o milagre é importante, mas não decisivo no judaísmo. Porque Deus criou o mundo no equilíbrio de forças. Tudo que há no campo da santidade tem seu correspondente no campo antagônico à santidade. Se há poderes de transmutação, transmigração da matéria, se há aspectos sobrenaturais e extraordinários no campo da luz, da santidade, há o correspondente no outro lado, chamado na linguagem cabalística de Sitra Achra, traduzido do aramaico, outro lado, o lado oposto da santidade. Os milagres são importantes, sim, em algumas ocasiões. Por exemplo, na libertação do povo de Israel do Egito, Deus recorreu a grandes milagres para sensibilizar toda a humanidade naquela geração para uma intervenção maior de Deus dentro da natureza e acima da natureza. Os milagres são importantes, mas eles não são decisivos. Os princípios transmitidos por Deus, pela Torá e pelas leis universais dos descendentes de Noah, os Bnei Noah, esses princípios, eles são mais importantes que os milagres. A convicção, a fé, a ligação de cada indivíduo com Deus deve, conceitualmente, ser maior do que a necessidade de comprovação, qualquer que seja, por meio de milagres. Os milagres são importantes, mas eles não decidem nada. Principalmente quando nós temos que defender as nossas posições, a nossa crença, a nossa fé e a nossa ligação com Deus, o Todo-Poderoso. Mas existe algum jeito de você distinguir o que é um milagre e o que é, às vezes, uma ilusão? Então, hoje em dia é muito comum, né? A ilusão, o ilusionismo, né? Um milagre, em se tratando, uma certa ocasião, o profeta Yermial
tinha dito que o templo seria destruído, o primeiro templo, e um profeta, falso profeta, se levantou para se antepor e contradizer Jeremias. Qual que é a característica básica que diferencia um falso profeta do profeta verdadeiro? Tudo que Deus prevê por meio do profeta, prediz, se for bom e positivo, forçosamente tem que ocorrer. Porque Deus, conceitualmente, é a pura bondade, a bondade absoluta. E a característica da bondade absoluta é beneficiar. Agora, se há um decreto pesado, restritivo, rigoroso, de castigo, punição, não necessariamente ele tem que ocorrer. Por quê? Porque a configuração espiritual da humanidade como um todo, do povo de Israel especificamente, e por extensão todo e qualquer ser humano, a configuração pode mudar. E a pessoa, galgando degraus da espiritualidade, pode fugir a alguns decretos, se encaixando em decretos melhores, em fluxos espirituais melhores na sua ascensão espiritual. Então, o que é mal e negativo, o que é punitivo e restritivo, não necessariamente tem que ocorrer. Agora, o que é bom e positivo, sim. Esse profeta que se antepôs, contradisse ao profeta Jeremias, disse que o templo não seria destruído. E já que, infelizmente, não se confirmou a previsão dele, então, retroativamente, confirmaram que se tratava de um falso profeta. Tem muitas perguntas, não sei se vai dar tempo. Tem uma pergunta aqui muito interessante do Luiz Renato Sanches. Rav, Yetzirah, Briah, Atzilut e Tohu são também olamim ilusórios, em menor grau ou em medida? Então, depende do referencial. A essência maior de Deus, o referencial absoluto, nós não existimos. Então, quando duas adolescentes vão para o shopping center e uma compra uma borrachinha perfumada para a outra, a segunda fala, você não existe. Ela quis elogiar a amiguinha. Não existe ninguém como você que me presenteou com uma borrachinha tão bonitinha. Na verdade, elas estão falando cabalisticamente que nós não existimos de fato, né? A ilusão é gradual. No encadeamento dos mundos espirituais, toda luz do mundo superior sobre o mundo inferior é considerado utensílio para o mundo mais superior ainda. Então, um plano espiritual em relação ao inferior é considerado luz, em relação ao superior é considerado utensílio. Então, a ilusão é gradativa e relativa. O único aspecto que não é ilusório é a realidade maior e absoluta de Deus. Além de Deus, tudo em maior ou menor grau pode se enquadrar como ilusório. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brand.